Por muitos anos, as mordidas de cobras venenosas foram um problema sério em várias regiões do Japão. A cobra impactou seriamente a vida das pessoas. Por exemplo, as estatísticas mostram que em 1980 cerca de 400 pessoas foram mordidas e algumas não sobreviveram. No Japão, há outras serpentes venenosas. Na verdade, existem muitas delas, mas as maiores rabus e seus parentes, as víboras orientais, são as mais perigosas. Juntas, elas são parentes das serpentes venenosas e das víboras barulhentas, e os primos de segundo grau das rabus podem ser chamados de cobras coral e cobras. Isso é apenas para que você entenda com quem os japoneses tiveram que lidar. E bastante frequentemente. Todas as pessoas mordidas estavam em sério perigo, já que não existiam antídotos por muito tempo, e quando eles apareceram, ainda era necessário chegar ao medicamento. O antídoto líquido não podia ser armazenado em áreas rurais, sem eletricidade e condições adequadas de armazenamento. É justamente nas áreas rurais que as mordidas costumam acontecer. Levar eletricidade é um processo longo e caro. Desenvolver outro antídoto é incerto e pode não ser possível. No final das contas, o Japão chegou a uma solução que se mostrou simplesmente genial. Introduzir no país um animal que se alimenta de cobras e é imune ao seu veneno. E como sempre, nada saiu como planejado. Mas temos tudo sob controle. Por isso, uma xícara de café, um lembrete insistente para não esquecer de dar likes e vamos mergulhar nesta história. Você provavelmente já adivinhou sobre qual animal estamos falando. Suspeito que ele esteja na pré-visualização. Em geral, em 1979, cerca de 30 pequenos mangustos indianos foram trazidos para a ilha de Amami-Oshima para combater ameaças locais. Havia várias ameaças. Além das cobras, os mangustos também deveriam lidar com ratos como um bônus. A área natural desses mangustos são países da Ásia, como Índia, Bangladesh, Butão, Nepal e Paquistão. A natureza selvagem do Japão não estava pronta para esses visitantes. Realmente evidente, a influência da população de mangustos chegou a 1993, e o Ministério do Meio Ambiente soou o alarme. Os oficiais poderiam entender, pois a população de mangustos na ilha cresceu rapidamente, chegando a 10 mil até o ano 2000. A população de cobras diminuiu? Bem, na verdade sim, só que os mangustos não tinham nada a ver com isso. Acontece que os caçadores de rabu não estavam nem um pouco interessados em sua caça venenosa. À primeira vista, os mangustos pareciam a solução perfeita, a melhor opção possível. Esses animais são conhecidos por sua habilidade de caça e velocidade, o que os torna adversários temíveis para as cobras, presa de rabu, então deveria funcionar. Em segundo lugar, os mangustos têm receptores de acetilcolina especiais que os tornam menos sensíveis ao veneno da cobra. Assim, os mangustos sobrevivem até mesmo a mordidas que seriam fatais para outros animais. Em terceiro lugar, a evolução equipou os mangustos para matar cobras. Ela explicou como os animais usam reflexos rápidos e dentes afiados para dar mordidas fatais. Em suma, era impossível encontrar um assassino melhor. Mas há um porém. Os mangustos são diurnos, enquanto as cobras são noturnas, ou seja, os animais quase não se cruzam. Aliás, há uma segunda razão pela qual os mangustos se mostraram ineficazes. Mesmo que seus horários coincidissem, isso não teria ajudado. As cobras são presas difíceis de capturar, exigindo esforço para pegá-las. Por que se esforçar quando há presas mais fáceis por perto, como ratos e coelhos? É como escolher entre alta gastronomia e fast food. Porém, a alta gastronomia também busca revidar. No fim, os mangustos foram inúteis para o trabalho que foram trazidos, mas reproduziram-se muito bem. Em 2000, o governo japonês iniciou um programa para reduzir a população deles. Desde então, cerca de 32 mil indivíduos foram capturados. A última captura registrada de mangustos ocorreu em abril de 2018 e nenhum novo caso foi registrado nos últimos 6 anos. Com ninguém mais para capturar, os especialistas concluíram que não havia mais mangustos na ilha. O Ministério do Meio Ambiente do Japão relatou o sucesso na erradicação da população de mangustos não nativos na ilha de Amami-Oshima. Todos estavam muito felizes, exceto os mangustos, provavelmente. Mas como os japoneses lidaram com a espécie invasora? Na verdade, foi um caminho bastante tortuoso para o sucesso. No início, as pessoas apenas instalavam armadilhas nas estradas. Porém, essa medida não gerou um resultado muito significativo. As armadilhas atraíam poucos animais. Ficou evidente que lidar com os mangustos requer uma abordagem mais meticulosa. No final, começaram a ser usadas armadilhas com iscas tóxicas, atraentes, substâncias que provocam nos animais a atração pela fonte do cheiro. Diversos métodos de monitoramento foram utilizados, incluindo cães de busca. Tudo isso deu seus frutos.
No gráfico, a linha mostra a quantidade de mangustos, e as barras representam o número de armadilhas de novo tipo colocadas. As armadilhas foram projetadas especialmente para os mangustos. A forma e tamanho específicos dessas armadilhas impedem a entrada de outros animais. E a população civil, claro, também foi envolvida. Desde 2005, esquadrões formados por moradores locais e outros indivíduos caçam mangustos nas florestas e montanhas da região. Muito dinheiro, energia e horas de trabalho foram gastos. Tudo para erradicar completamente a população. Talvez alguém da audiência esteja se perguntando por que tudo isso. Não seria possível simplesmente deixar os mangustos em paz? Sim, eles não viviam originalmente na ilha, mas era realmente necessário gastar tanto esforço para erradicá-los? Sim, a questão é que, em vez do esperado controle da população de cobras, os mangustos começaram a caçar espécies endêmicas da ilha, incluindo coelhos de árvores japoneses e outros animais locais. Vale a pena mencionar que a Mamioshima é uma ilha subtropical e um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, portanto, está cheia de espécies raras e vulneráveis. O coelho de árvore japonês, agora ameaçado de extinção, tornou-se a principal vítima dos mangustos. Esses coelhos são frequentemente chamados de fósseis vivos, porque são um milagre que restou dos antigos coelhos asiáticos. Esses coelhos habitavam o continente, mas atualmente só são encontrados em 2 ilhotas. De fato, devido aos mangustos, a chance de tal encontro diminuiu muito. Os mangustos também tiveram um impacto significativo na população de ratos Ryukyu, que agora também estão ameaçados de extinção. No final, cerca de 15 espécies endêmicas sofreram por causa do mangusto, que foi introduzido com boas intenções. A agricultura também foi afetada. Sem se preocupar muito, os mangustos caçavam aves domésticas e comiam frutas das plantações, e em seu tempo livre espalhavam doenças para aqueles que não comiam. Em apenas 20 anos, o habitat de alguns animais diminuiu em 40%. Ficou claro que a decisão de trazer mangustos para as ilhas japonesas de Okinawa foi muito destrutiva, porque as ilhas são sempre um ecossistema único com espécies locais que não estão acostumadas a viver com predadores e simplesmente não sabem como se proteger deles. De fato, um novo predador causaria danos em qualquer lugar do mundo. Mas isso é especialmente verdadeiro para ilhas e todos que nelas habitam. Especialmente se o predador for um mangusto, pois eles adoram comer praticamente tudo o que conseguem capturar. No final, levou quase 25 anos para livrar a ilha da espécie invasora e quase meio século para concluir todo esse processo. Embora a exterminação de um grande número de mangustos possa parecer cruel do ponto de vista da conservação das espécies locais, o Japão agiu corretamente. Se você acompanha nossos vídeos, então sabe como as espécies invasoras funcionam. Para aqueles que se juntaram a nós recentemente, eu vou explicar. Quando espécies invasoras surgem em um novo local, é crucial impedir sua propagação e multiplicação descontrolada. Se perdermos o momento no início, será muito mais difícil se livrar deles, e em alguns casos, até impossível. E se os japoneses não conseguem mais encontrar mangustos na ilha, significa que conseguiram exterminá-los todos, a pequena janela chamada antes que seja tarde demais. Para que você saiba, globalmente, somente 9 casos foram registrados onde os mangustos foram erradicados após sua introdução. Mas o nosso caso é o único no mundo em que um mangusto foi bem sucedido em ser erradicado em uma ilha tão grande quanto a Mamioshima. A conexão aqui é simples. Quanto maior a área invadida por uma espécie, mais difícil é eliminá-la. Com o tempo, as mordidas de cobra deixaram de ser um problema. Até 2020, o número de mordidas caiu para cerca de 60 por ano. Contudo, como já dito, não faltam mangustos nessa situação. As pessoas simplesmente começaram a tomar medidas por conta própria, e o antídoto se tornou muito mais acessível, o que preveniu casos fatais. Os pontos negros indicam mordidas tratadas com antídoto. Como podem ver, a situação mudou drasticamente. Desde 1992, não houve um único caso registrado de morte por mordida de cobra. É verdade, os mangustos permanecem em outras ilhas, portanto, a luta contra eles ainda não acabou. A experiência obtida em Mamioshima será aplicada em outras regiões do Japão pelo Ministério. Em breve, uma equipe de especialistas será enviada para o norte de Okinawa. Invasores predatórios também foram observados lá, porque há um risco sério de uma nova invasão de mangustos de Okinawa para a Mamioshima, e então teríamos que começar tudo de novo. Os mangustos foram introduzidos em Okinawa no período Meiji, cerca de 70 anos antes de Mamioshima. Na época, eles soltaram 17 animais, mas as condições para os mangustos lá eram bem mais agradáveis. Okinawa tem temperatura mais alta e está mais próxima do habitat natural dos mangustos, resultando em maior taxa de natalidade e sobrevivência desses animais invasores. No norte, a população de mangustos é controlada, mas nas regiões central e sul, eles vivem normalmente. De qualquer forma, em Okinawa existem barreiras, e graças a elas, a densidade de mangustos diminui ano após ano.
As barreiras não muito altas têm formato de U, invertido na base para impedir que os mangustos cavem buracos. E, aparentemente, eles são bastante eficazes, já que os mangustos não conseguem passar por eles. Mas há uma semelhança com a Amamiosima. A sobrevivência de 3 espécies de aves endêmicas em Okinawa depende dos mangustos. Se a história da introdução de mangustos em algum território para se livrar de algo lhe parece familiar, você está correto. O Japão não é o primeiro país a recorrer ao biocontrole. Sim, o fenômeno em que as pessoas usam uma espécie de animal para erradicar outra tem um nome específico e até mesmo um campo científico inteiro. Normalmente, quando querem verificar algo assim, realizam pesquisas para identificar o prejudicador e seu predador. Em seguida, pesquisas mais amplas são feitas para compreender se o predador ou agente prejudicial afeta os demais na região. E só então o predador é geralmente liberado para trabalhar. As pessoas fazem isso há muito tempo, com sucesso. O exemplo mais conhecido pode ser o uso de insetos predadores por agricultores para proteger árvores frutíferas e jardins. E os mangustos? O mangusto de Ivanski foi introduzido em Cuba, na Croácia, na Jamaica, no Haiti, em Porto Rico, nas Pequenas Antilhas, em Belize, em Honduras, no Panamá e em muitos outros países. E geralmente tudo corria bem, mas então decidiram trazer os mangustos para ajudar no Havaí. A cana-de-açúcar foi o produto mais valioso do Havaí desde os anos 1800 até meados dos anos 1900. Eles cultivavam ativamente aqui, e um dos principais problemas das plantações de açúcar havaianas naquela época eram os ratos. Os ratos roíam os caules de cana-de-açúcar por causa de seu sabor doce. É compreensível. A infestação de ratos destruiu uma quantidade significativa de cana-de-açúcar e eles não conseguiram resolver o problema. Então, em 1872, os plantadores descobriram um artigo sobre o sucesso dos produtores de açúcar caribenhos no combate aos ratos. O esquema era simples para os padrões atuais. Os plantadores de cana-de-açúcar trouxeram mangustos da Índia para seus campos que provavelmente comeram os ratos. Menos ratos, menos danos à cana-de-açúcar. Os plantadores se alegraram e contaram sobre seu sucesso aos jornalistas. E como poderíamos piorar, decidiram os plantadores no Havaí. Em 1880, 72 mangas foram trazidas e cultivadas na Grande Ilha da Jamaica. Sua prole foi então enviada para plantações em outras ilhas. Primeiro em Maui, depois em Molokai e, finalmente, em Oahu. Mesmo naquela época, nem todos na Grande Ilha apoiavam a questão dos mangustos. Eles acreditavam que mais pesquisas deveriam ser feitas para o trabalho com animais no Caribe e que as pesquisas deveriam ser concluídas antes de trazer os animais para o Havaí. Infelizmente, ninguém ouviu esses céticos. E logo uma surpresa inesperada foi revelada. Os ratos são animais noturnos, estando ativos apenas à noite. Os mangustos só estão ativos durante o dia. Situação familiar? Os mangustos, ao invés de eliminar os ratos dos canaviais, começaram a exterminar espécies nativas de animais e plantas, sem sequer interagirem entre si. Várias populações de pássaros e répteis, com ovos desprotegidos contra predadores vorazes, corriam risco. A situação estava ficando cada vez pior. No final, barreiras especiais foram criadas para impedir a entrada de mangustos em reservas naturais e parques. Mas, ao contrário do Japão, parece que o Havaí perdeu o momento em que precisava agir. É tarde demais para combater os mangustos. Apesar de todos os esforços dos oficiais, hoje é tão difícil controlar a população de predadores invasores que é praticamente impossível. E o mangusto é responsável pela extinção de pelo menos 8 espécies de aves que habitavam o Havaí, aves que foram incluídas na lista federal de espécies em extinção. O governo do Havaí não considera a introdução de mangustos como biocontrole, pois os animais não foram avaliados especialmente antes de serem trazidos. E pode-se dizer que o Havaí se safou facilmente por sorte. Depois que um colonizador britânico trouxe mangustos para sua plantação de açúcar na Jamaica, em 1872 houve uma explosão de pulgas. Supunha-se que os mangustos comeriam os ratos. Eles não fizeram isso, mas se espalharam por toda a Jamaica e dizimaram significativamente as populações de aves e répteis locais. Quase ninguém começou a comer insetos e aracnídeos, daí o surto de carrapatos. Os colonos reclamaram, mas as autoridades britânicas insistiram que os carrapatos atacavam os mangustos. De qualquer maneira, o equilíbrio natural se restaura sozinho. Sim, claro. As iguanas acabaram em 4 pequenas ilhas no Mar do Caribe. As iguanas terrestres de Santa Cruz se agitam nas folhas caídas, lutando e procurando comida. Ironicamente, na ilha de Santa Cruz, essas iguanas foram totalmente exterminadas. Eles sucumbiram aos apetites de pequenos mangustos invasores e às mudanças no terreno. Em 2 ilhas costeiras vizinhas, restaram apenas 4 iguanas que ainda não foram comidas. Felizmente, as pessoas soaram o alarme, começaram a transportar as iguanas para lugares seguros e aumentaram a população total para quase 3.000 indivíduos. Agora, os cientistas estão trabalhando para não apenas salvar as iguanas da extinção, mas também para retorná-las à sua ilha original.
A ideia tem 4.000 anos. Durante uma recente pesquisa, um desenho foi descoberto em um túmulo de 4.000 anos no Egito. O homem está levando um animal na coleira, parecido com um mangusto. Esta é a única imagem semelhante na arte egípcia, mas veja por si mesmo. Realmente um encantador de serpentes e uma coleira. Sabe-se que os mangustos nunca foram totalmente domesticados, isto é, nunca passaram por criação controlada. Mas algumas culturas ainda mantinham mangustos como animais de estimação. Tudo com o mesmo propósito que discutimos hoje tantas vezes para controlar pragas como cobras, ratos e camundongos. Mas os cientistas acreditam que o mangusto retratado na tumba em uma coleira pode ter sido usado para assustar pássaros. Isso facilitou a caça, embora eu não tenha certeza se o segundo animal na coleira é um cachorro. Na minha opinião, é um tipo de cabra sem chifres. Assim como outros países, o Sri Lanka utiliza cães para identificar substâncias ilegais. Mas em algum momento surgiu a nova ideia dos mangustos. Os habitantes locais têm usado mangustos por gerações para afugentar cobras de suas fazendas. Então, por que não expandir a lista de profissões desses animais? Foi feito um pedido de subsídio ao Departamento de Estado para financiar um projeto piloto para treinar mangustos na luta contra substâncias proibidas. E a subvenção de $50.000 foi concedida. Contrataram um especialista e convenceram o Zoológico Nacional a permitir o uso de seu território para treinamento. A ideia era soltar um par de mangustos em um container de carga cheio de peças de máquinas. Eles iriam vasculhar lá dentro, e se encontrassem algo indesejável, sairiam de lá com as caudas eriçadas. Você acha que isso é irreal? Não é. Os mangustos se adaptaram ao treinamento, passaram nos testes e as pessoas estavam entusiasmadas. Mas o projeto nunca foi realizado. Mudança de liderança e caos no país fizeram todos esquecerem dos mangustos. É uma pena, parece que eles teriam sido ótimos policiais, eu até assistiria a uma sequência de Zootopia assim. Dê um like, não seja preguiçoso. Até logo!